Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossa disciplina de anatomia vegetal, a gente vai estudar agora a parede, tá? Que reveste a célula vegetal. Então, olhando aqui uma célula, a primeira coisa, quando você vê uma célula eucarionte e você consegue diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal, é a presença da parede, é a presença de cloroplastos e também de um grande vacúolo. Então essas são características exclusivas da célula vegetal, né? Um grande vacúolo central, né? Ocupando até 90% da célula, cloroplastos, né? Responsáveis pela fotossíntese, e além da membrana temos a parede celular, tá bom? Isso é típico de célula vegetal. Mas, se você olhar a célula, essa parede celular, também que ela tem alguns furinhos, por quê? Há uma conexão de uma célula com a outra, que nós chamamos de plasmodesmos, que a gente vai ver os detalhes. E também, a parede celular, olhando aqui, dá a entender que é uma parede igual de casa mesmo, mas na verdade não é. É um emaranhado de fibras ao redor da célula que dá estrutura e sustentação para a célula vegetal. Algumas das funções da parede celular são ela que limita a expansão do protoplasto, lembrando que o protoplasto é a parte viva ali da célula, o núcleo, as organelas, o citoplasma, a membrana. Então ela vai limitar essa expansão, evitando a ruptura da membrana, principalmente quando a célula é colocada, inserida no meio hipotônico. Ela vai determinar também o tamanho e a forma da célula, bem como a textura do tecido. Porque a parede celular, ela não tem só celulose, ela tem vários componentes. E a proporção desses componentes depende da funcionalidade de cada tecido. Então, o tecido vai ter uma estrutura, uma textura diferenciada. Também serve para absorção, transporte, secreção de substâncias. Como a parede está ao redor da célula, tudo que vai entrar na célula tem que passar pela parede. Tudo que vai ser transportado passa pela parede. Inclusive, água, solutos, né, alguns íons, podem ser transportados por dentro das paredes, sem necessariamente entrar na célula, o que a gente chama de via apoplástica, e vamos estudar mais para frente. Ela também é uma defesa contra bactérias e fungos patogênicos. Então a bactéria e o fungo, para chegar na célula, tem que passar pela parede, tem que se embranhar entre essas fibras. A parede celular percebe, ativa a membrana, que vai causar uma ativação gênica. Essa ativação gênica libera a síntese de fitoalexinas, que são antibióticos. Então a própria planta tem antibióticos protetores. E também a parede celular pode ser sinalizadora, tá? Como ela tem compostos químicos diferenciados, cada tecido vai ter uma composição, uma característica química diferente. Dentro da composição da parede celular, podemos dizer que a fibra, o composto químico em maior abundância é a celulose, né, que é típico dos vegetais. É o principal componente da parede celular. É a celulose que vai definir a arquitetura. Então, o arcabouço da parede celular é determinada pela celulose. E aí as outras moléculas vão se inserir dentro desse arcabouço, tá bom? A celulose é formada por monômeros de glicose ligados pelas extremidades. Então, aqui eu tenho uma molécula de glicose, né, que é um hexose, né, um açúcar de 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, e é um ligado com o outro por uma ligação glicosídica, tá? Uma ligação beta, tá? Porque forma na diagonal, 4 do carbono 1 com o carbono 4 da outra glicose, formando um polímero de N moléculas. Essa é a celulose. Esses polímeros são agrupados em microfibrilas, ou seja, esses fiozinhos de celulose vão se agrupar formando fiozinhos, tá? Fiozinhos um pouquinho maiores, que nós chamamos de microfibrilas, com cerca de 10 a 15 nanômetros de diâmetro. A celulose apresenta propriedades cristalinas devido ao arranjo ordenado de suas moléculas, tá? Não é a Deus dará, é toda organizada, bonitinha, que a gente vai ver. E as microfibrilas vão se entrelaçando uma sobre a outra, formando um cabo, para dar maior resistência. Eu costumo dizer que a celulose é igual um barbante. Se você pega o barbante, o fio do barbante, ele é super resistente, ele tem uma força têncil muito forte. Só que, se você perceber, ele é formado por pequenos fiozinhos menores. Então pensa que aqueles fiozinhos são as microfibrilas de celulose, que enroladas umas nas outras forma a fibra de celulose, que seria o barbante, que dá maior resistência, maior tração, ok?
Olhando aqui essa figura, nós temos uma célula vegetal, então temos aqui a parte viva, que é o protoplasto, e a parede. Aqui a gente consegue ver a textura da parede. Ampliando, tem uma fibra de celulose, cheia de microfibrilas, tá vendo? Ampliando essa microfibrila, ela é menor. Se for ampliar, ela é cheia de microfibrilas aqui de celulose, tá vendo? E uma se liga à outra via ligações de hidrogênio, tá? O oxigênio atrai o hidrogênio da outra molécula. São ligações eletrostáticas, tá bom? Aqui uma outra figura diferente. Então, aqui nós temos a membrana celular. Aqui a parede. Então, esses cabos maiores, meio verde azulado, são as fibras de celulose. E aí temos as outras moléculas inseridas, como pectina, glicoproteínas, hemicelulose. E aqui nós temos a lamela média, que eu vou falar depois, que é a gelatina, vamos dizer assim, né, que liga uma parede com a outra. Ampliando aqui, ó, essa fibra de celulose, a fibrila, microfibrila, e temos a própria celulose. E além da celulose, como eu falei, nós temos outras moléculas. Essas outras moléculas que vão dar estrutura à parede celular, nós chamamos de matriz não celulose. Ou seja, uma matriz, uma composição química que não é celulose. Então, olhando aqui, ó, a celulose forma um arcabouço preenchido por uma matriz de moléculas não celulósicas entrelaçadas. Tá bom? Então, a gente vê aqui, por exemplo, ó, membrana, a lamela e aqui eu tenho a parede. Tá vendo? Ó, esses tubos amarelos são a celulose. E temos várias fibras, várias outras moléculas dentro dessa matriz não celulósica. Uma das mais importantes são as hemiceluloses, que variam entre os grupos de plantas e entre os tecidos da própria planta. Elas estão ligadas por pontes de hidrogênio, as microfibrilas de celulose, ou seja, elas estão bem conectadas à celulose. E qual é a função? Elas limitam a extensibilidade da parede celular, ou seja, elas vão ter um papel na expansão da célula. Então ela limita, porque se deixar, a célula vai produzindo celulose, então ela pode se alongar eternamente. A hemicelulose segura isso, ela limita essa extensibilidade. Então quanto maior a composição, maior a porcentagem de hemicelulose, menor vai ser a célula, menos ela vai se expandir. Tudo bem? Outro composto químico muito interessante da matriz não celulósica são as pectinas, que são características tanto das paredes primárias, tá? Essa parede que eu estou falando logo ao redor da célula, e das lamelas médias, tá? Aquela colinha entre duas paredes. As pectinas são polissacarídeos muito hidrofílicos, ou seja, gostam muito de água, e ela serve para hidratar a parede. Ela vai dar propriedades plásticas e também a flexibilidade à parede, sendo importante na expansão celular. Então, contrário à hemicelulose, as pectinas atraem água. Então, a parede celular, dentro daquelas fibras, também tem água. É um ambiente hidratado. E essa água pode ser utilizada para a expansão celular. Então, a célula bombeia íons para dentro da célula, né, aumentando sua pressão osmótica, atraindo a água por osmose, e ela vai se expandindo. Então, a hemicelulose e a pectina têm funções antagônicas. Temos também as glicoproteínas, que são um grupo de proteínas. A mais conhecida é a extensina. Só que cuidado, por mais que o nome extensina lembre extensão, é muito o contrário. Ela impede a extensão da célula. É um grupo de proteínas ricas em hidroxiprolina. Ela vai enrijecer a parede celular. Ou seja, quanto menor a função de mobilidade dessa célula, maior a concentração de glicoproteínas. Tudo bem? Então aqui a gente consegue ver, né, celulose, esses fios amarelos, aqui a hemicelulose grudada e as pectinas ligando entre elas. E algumas proteínas. Outras proteínas são as enzimas. Há várias enzimas na parede celular, mesmo porque na parede celular ocorrem reações químicas. Então temos as peroxidases, que degradam, lembra, as enzimas, degradam o peróxido de hidrogênio, as fosfatases, que degradam fosfato, as celulases, que degradam a própria celulose para a produção de novas, as pectinases, que degradam as pectinas, ok? Fora essa matriz não celulósica, então, ó, celulose todas as paredes têm, é o arcabouço primordial. A matriz não celulósica, formada por hemicelulose, pectinas, glicoproteínas e enzimas. Todas as paredes têm isso. Porém, existem outros compostos também que podem formar a parede celular, né, a matriz não celulósica, porém não são obrigatórias em todas as paredes, ok? Por exemplo, a lignina.
Ela é uma substância hidrofóbica extremamente resistente. Ela é resistente à decomposição. Se você olhar aqui a estrutura da molécula, ela é uma molécula complexa e cheia de anéis benzênicos. Ou seja, é muito difícil sua decomposição. Ela vai formar, por exemplo, a madeira. Essa madeira que a gente usa como móveis, como mesa, essa madeira é resistente graças ao excesso de lignina e que é difícil de decomposição. É encontrada em células com funções mecânicas ou de sustentação. Algumas células aqui da raiz, por exemplo, ó, tem esse fiozinho que a gente chama de estrias casparianas, que é um fiozinho de lignina ao redor das células da endoderme, que vai ter uma função primordial no fluxo de nutrientes e água na raiz, que vamos estudar mais pra frente. Tudo bem? E também temos substâncias graxas, né, que são lipídios, encontradas na parede de tecidos externos, geralmente. Por que externo? Porque elas são impermeabilizantes, elas vão reduzir a transpiração. Como exemplos, nós temos a cutina, a suberina e a cera. Então, se a gente olhar, por exemplo, a superfície de uma folha, ela é brilhosa, porque ela tem cera. A cutina, que vai impedir a transpiração, porque a folha fica lá o dia inteiro exposta ao sol. Então, ela tem uma camada de cutina em cima, né, ou cutícula, que é um lipídio, uma camada de cera, que impede a transpiração. Mesma coisa do tronco de uma árvore, você consegue perceber que quando a árvore forma um tronco, essa parte aqui já tem cara de morto, porque é morto, é de suberina. As células secretam suberina, como ela é hipermeabilizante, as células morrem, porque não tem água e não vão ter oxigênio. Só que isso dá uma proteção, confere proteção à superfície do caule da planta. Tudo bem, pessoal? Então essa primeira parte foi só a composição química. Na próxima aula eu falo da estrutura da parede. Bons estudos, não esquece de dar o like no vídeo. Tchau, tchau!